Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da Parashá Mishpatim. A Parashá dessa semana traz nada menos do que 53 mandamentos. Ela é uma das Parashát da Torá que o maior número de mitzvot traz para o cumprimento do povo judeu. E dentre esses 53 mandamentos, nós temos um que nos diz que o judeu deve emprestar dinheiro a outro judeu, naturalmente sem a cobrança de juros. Ao lado disso, é uma obrigação de todo judeu praticar o máximo de tzedaká possível, ou seja, ser caridoso com judeus e não judeus pobres. E ao refletir sobre essas duas mitzvot, é impossível não fazer a pergunta evidente, porque é muito difícil entender por que o Deus, que é infinitamente bom e que controla todo o dinheiro e todas as riquezas do mundo, permite que existam tantas pessoas no mundo, aliás, a grande maioria delas, judeus e não judeus, são tão pobres e tão carentes. E para tentar responder essa pergunta, eu quero contar uma história a vocês que tive a oportunidade de ler em Torameio. E a história começa contando de uma judia de meia idade que procura um grande tzadik do nosso povo, Menachá de Savron, e faz a ele uma pergunta de cortar o coração. Essa mulher e o seu marido, eles haviam sido muito ricos e durante o período em que eles foram muito ricos, eles tinham a casa deles aberta para os pobres, não apenas em Shabat, mas todos os dias da semana. E eles eram sempre muito mão aberta, para a prática da caridade junto àqueles que eram os mais pobres de sua cidade. Até que algo aconteceu. E pouco a pouco eles foram perdendo tudo, até o ponto de terem de viver de caridade. E essa judia não conseguia entender, ela não conseguia aguentar isso. Como é possível que eles tivessem sido tão generosos e agora se encontrassem nessa situação de plena miséria? O sábio do nosso povo ouviu atentamente, com grande interesse, a história dessa mulher, sobretudo o seu desabafo, e disse a ela que tinha uma história para contar para ela também. Não é nada mais judaico do que contar uma história dentro de outra história. E a história do sábio, de Savron, começa com um homem muito rico viajando para uma cidade distante, levando com ele o seu gerente e uma maleta com um grande volume de recursos para celebrar um negócio que ele acreditava, muito provavelmente traria a ele grandes lucros. E chegando a essa cidade, ele encontrou aqueles que seriam os seus futuros sócios, futuros parceiros. E depois de algumas horas de discussão, eles chegaram ao entendimento e apertaram a mão para celebrar um acordo. E o homem rico disse a eles que no dia seguinte voltaria com o dinheiro que ele havia deixado no hotel para que eles realmente pudessem efetivar o negócio. No dia seguinte, o homem rico acordou, tomou seu café, e quando ele foi procurar a maleta com dinheiro, ele não conseguiu encontrar. E por um breve instante, ele teve um insight, olhou para o gerente e se lembrou que no dia anterior eles haviam parado para descansar um pouco, e se sentaram no banco da principal praça da cidade. E o homem rico havia simplesmente esquecido a maleta no banco da praça. Nesse momento ele suspirou, com o coração absolutamente desesperançoso, porque a praça era a praça principal da cidade, muito movimentada. Não era possível que depois de tantas horas alguém não tivesse passado e recolhido a maleta com o dinheiro. Não tinha, evidentemente, a menor chance daqueles recursos estarem lá. Mas o homem rico, como cabe a todo judeu, deixou seu pessimismo de lado, porque isso não nos leva a nada, não ajuda a gente a alcançar coisa alguma, e foi correndo até a praça. E quando ele chegou lá, ocorreu aquilo que nós chamamos do milagre dos milagres. A maleta estava lá, intocada, com todo o dinheiro. Ele pegou a maleta, foi até o encontro dos sócios, celebrou o negócio entre eles. Mas a verdade é que a partir desse momento, nunca mais ele foi o mesmo, e ele se tornou um homem muito triste. Sem explicação, ele começou então a perder tudo aquilo que ele havia amealhado, toda a riqueza que ele havia amealhado durante a sua vida, e ele teve que demitir os seus funcionários, inclusive o seu gerente, que agora era o ex-gerente, e os seus credores tomaram a sua casa e também todas as suas posses, a tal ponto que ele chegou a se encontrar na condição de mendigo. Por outro lado, o seu antigo gerente agora havia se tornado um homem bastante proeminente.
uma grande ironia do destino. A situação havia se invertido completamente. E o homem rico, né, que agora era um mendigo, caminhando pela cidade, acompanhado de outros mendigos, havia de bater na porta de um homem proeminente, que ele não sabia que era a casa do seu ex-gerente. E seu ex-gerente, sendo um homem generoso, chamou eles para dentro da casa e ofereceu de tzedakah. E chamou o seu ex-patrão no canto e deu a ele uma moeda de ouro e disse a ele: eu gostaria que você permanecesse aqui para passar o Shabat comigo. Vejam que o ex-patrão ainda não havia reconhecido o ex-gerente, mas ele aceitou e agradeceu, né, efusivamente a generosidade daquele homem rico, né, que havia dado a ele uma moeda de ouro e também havia convidado ele para passar o Shabat na sua casa. Ele se dirigiu à mikve, né, para o banho ritual, para se preparar para o Shabat, mas o que ele não sabia é que um outro homem pobre também havia ouvido a conversa deles. E quando ele foi se banhar na mikve, pendurando as suas roupas e o seu sapato, ele havia escondido a moeda de ouro no sapato. Esse outro homem pobre furtivamente foi lá e roubou as roupas dele e levou tudo o que ele tinha. E quando ele saiu da mikve, né, apenas com as roupas de baixo, e percebeu que havia perdido tudo, ele começou, né, a dançar efusivamente, a dançar, a cantar, como se fosse um dia que ele estava casando a sua filha. Depois de um certo tempo, né, o seu ex-gerente, preocupado que o ex-patrão não voltava até a casa, foi até a mikve, atrás dele. Quando entrou na mikve, encontrou o seu ex-patrão dançando, cantando, com uma alegria própria das crianças. Né? E ele contou, que ele ainda não havia reconhecido o seu ex-gerente, ele contou que haviam roubado as roupas dele, ele estava lá dançando, né, com as roupas de baixo. O homem rico providenciou roupas novas para o seu ex-patrão e levou ele para a casa dele. Eles tiveram a oportunidade de ter uma ceia de Shabat maravilhosa, né? E ele acabaria então revelando quem ele era, contando, né, que na verdade ele havia sido gerente daquele homem. Mas, não conseguindo conter a sua curiosidade, ele fez ao seu ex-patrão uma pergunta que eu acho que é a pergunta que todos vocês, nessa altura do campeonato, estão fazendo. Né? Como é possível, e foi a pergunta que o ex-gerente fez ao seu ex-patrão, como é possível que no dia que ele encontrou a maleta, com dinheiro intocado, ele teve uma atitude absolutamente triste, né? Ele se mostrou uma pessoa triste diante do fato de ter tido um milagre como esse de recuperar recursos nessas circunstâncias. E agora, quando ele havia perdido os poucos bens que ele possuía, roupas surradas, usadas, ele demonstrava uma alegria tão grande. Como é possível isso? A tristeza e a alegria em situações absolutamente díspares. E o ex-patrão diz então ao ex-gerente, a resposta é muito simples. Existe no mundo uma roda do sucesso e da fortuna. Naquele dia, quando eu encontrei a maleta intacta, eu tive uma premonição de que eu havia chegado no topo dessa roda. E você sabe que quando nós chegamos no topo, só existe um caminho a seguir. E esse caminho é necessariamente para baixo. E como você bem sabe, foi o que me aconteceu. E a partir daquele dia, a tristeza tomou conta de mim e eu perdi tudo. Mas hoje, há poucas horas, quando eu estava na mikve e tive roubado os últimos bens que eu possuía, eu percebi que na roda da fortuna eu havia chegado no ponto mais baixo. Quando você chega no fundo do poço, só existe um caminho que é para cima. Eu cheguei no fundo do poço e agora só há um caminho que é para cima. E eu vou recuperar toda a riqueza que eu perdi e vou me tornar um homem ainda mais rico do que eu fui no passado. Eu estou prestes a recuperar toda a riqueza do passado. E Menachá de Savrão, tzadik do povo judeu, conclui junto àquela pobre senhora. A pobreza que a senhora e que seu marido vivem nesse momento nada mais são do que o recipiente para a chegada de novas bênçãos de riqueza. A senhora também vai recuperar tudo que perdeu, as riquezas que possui estão a caminho. Meus amigos, a promessa do Criador e que com a chegada do Mashiach no mundo, com a revelação messiânica, não haverá mais pobreza, não haverá mais pessoas carentes, mas agora que as nossas almas vivem o exílio no mundo físico, nós somos obrigados a viver para o nosso melhor,
né? Nós somos obrigados a viver a experiência da roda da fortuna, com seus altos e também com seus baixos. Boa noite.